Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês, professor Rodrigo, para ajudar vocês nessa jornada do pré-ENEM, né? Então, se você está assistindo essa aula, você já fez o seu cadastro, já está acessando nossos conteúdos dentro da plataforma Eduque, e aqui você sabe que dentro da plataforma você pode acessar os outros conteúdos importantes das 4 áreas de conhecimento que caem no Enem, tudo bem? Então a gente já está encaminhando na reta final, a provinha do Enem aí já nos dias 13 e 20 de novembro, já a agenda, já deixa tudo bacaninha aí. E a gente vai avançar nos nossos conteúdos de ciências da natureza, especificamente da área da biologia. A gente sabe que as ciências da natureza, elas são biologia, química e física. Então a gente sempre está direcionando aqui mais os conteúdos da área da biologia. O tema da aula de hoje é diversidade biológica e classificação dos seres vivos. Esse é um tema muito simples, mas que muito aluno se embanana, porque não entende nome científico, porque classifica os bichos, porque classifica os animais, o que é planta, o que é algo, o que é fungo. Então, essas dúvidas surgem porque realmente, né, quando a gente considera todos os organismos vivos, o que é um organismo vivo? Então, esse organismo, pela definição, a gente já viu isso da biologia celular, o organismo vivo ele vai ser formado ou por uma ou por várias células. E a gente sabe que essa definição também já está ultrapassada porque a gente tem os vírus, né, que não são formados por células. Então o vírus ele é uma cápsula de proteína, mas que vai ter um material genético e quando ele acessa o hospedeiro, né, ali na parte da infecção, ele começa a usar o maquinário do hospedeiro para se proliferar. Tudo bem? Então, se a gente pensar em todos os organismos vivos, que compreende todos os 5 reinos e os 3 domínios, a gente vai ver nessa aula de hoje, a gente tem muito material para estudar, muito nome de espécie, e a gente vai tentar, na aula de hoje, esclarecer isso um pouquinho. Então, trago esses slides só para a gente refletir. Então, como eu disse, os organismos vivos, eles vão ser compostos ou por uma célula ou por várias outras células, ok? E a célula é como se fosse, na verdade, existe uma frase para isso, a célula é a unidade básica da vida. Então, tudo que um organismo vivo precisa desempenhar está dentro de uma célula. É por isso que os vírus ficam no local à parte. Por quê? Porque o vírus ele não consegue desempenhar suas funções fora do seu hospedeiro, né? Então, ele consegue sobreviver no espaço, no ambiente, por conta da resistência da sua cápsula proteica, mas ele precisa de um hospedeiro para ele, né, fazer seus processos, principalmente para sintetizar o seu material genético, tudo bem? E as suas proteínas. Então, nesse caso, o vírus fica excluído por isso. Mas dentro de uma célula, a gente espera que todos os organismos vivos, desde aquele mais primitivo até o mais moderno, qual organismo vivo você acha que é o mais moderno? Então, seres humanos, né? Então, a gente é muito complexo em relação a outros organismos, outros seres vivos. Em especial, os mamíferos são bastante evoluídos, né? Mas o ser humano chegou ao ápice da evolução. A gente vai ver isso também na nossa aula durante o dia de hoje. Então, é importante a gente ter isso esclarecido, porque isso é a base da diversidade biológica. Porque quando você vai estudar diversidade biológica e classificação dos seres vivos, a gente tem que acessar um pouco do conteúdo de evolução, que a gente vai trazer também nas aulas para frente dentro aqui da plataforma, mas o objetivo de hoje é realmente entender por que existem tantas espécies no mundo e por que a gente precisa estudar elas. Essa curiosidade, ela surge quando você vê uma imagem como essa que está aí na tela, né, gente? Então, imagina todas as formas, cores, funções, variações, as diversas expressões, tanto seja estéticas quanto funcionais, que os organismos apresentam. Então, você pode pensar assim, ó, no mesmo reino, que é no reino dos animais, a gente vai ter uma mosquinha, que é um inseto, e nós vamos ter nós, os seres humanos. E o que vai trazer esses dois seres para perto, né? Então, é isso que às vezes gera algumas dúvidas, mas a gente sabe que isso está à luz do que da evolução e da classificação de cada característica presente dentro dos organismos. Então, uma mosca é um organismo heterotrófico, ela vai ter, embora que rudimentar, um sistema nervoso central, ela vai ter um sistema sensorial, ela vai ter um sistema digestivo completo, ela vai ter várias características que configuram ela como animal, e não, por exemplo, como uma planta, ou não como um protozoário. Então, é por isso que às vezes há
essa confusão entre os alunos, porque é difícil entender como duas coisas tão diferentes estão presentes num mesmo grupo. Tudo bem? Mas é porque mesmo com todas as diferenças, esses organismos compartilham coisas semelhantes. Então, quando você estiver nos seus estudos, tenha atenção para isso. A diversidade biológica, eu trago essa slide para vocês aí, ela vem a partir das interações entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Como assim, professor? Só existe essa diversidade, essas várias formas e jeitos dos organismos vivos sobreviverem porque eles precisam interagir com o ambiente, certo? Que ele está ocupando. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta que ela precisa de muita luz, ela vai ter que criar adaptações para suportar essa incidência solar alta. Já eu tenho outras plantas mais simples, que a gente vai ver também nas próximas aulas, que não suportam tanto o estresse do sol, né, de temperatura. Então, essa variação é determinada por um fator abiótico. Abiótico, esse prefixo A, vem de aquilo que não tem vida. E o biótico é aquilo que tem vida. Então, eu vou dar mais um exemplo. O peixinho nadando lá no rio. Na água, a gente sabe, né, você já deve ter percebido, que a gente não consegue respirar dentro d'água. Então, quem consegue fazer isso é o peixe. Com estruturas específicas para isso. Até porque dentro da água tem menos oxigênio disponível do que no ar. Então, logo, o peixe precisa criar adaptações para isso, para ele conseguir sobreviver nesse ambiente. E ao longo da evolução, quando os organismos vivos migraram da água para a terra, outras estruturas foram surgindo para isso. Então, é sempre a interação entre aquilo que é o ambiente que o organismo vive e como ele precisa sobreviver nesse ambiente e suas habilidades, que é aquilo que é biótico, que vão determinar essas variações. A luz é lógico da evolução, e aí então vai entrar lá Darwin e tudo mais, mas eu não vou dar spoiler disso aí. A gente vai seguir a nossa aula sobre diversidade biológica. Então, a gente tem que pensar o seguinte: houve evolução das espécies. Então, isso é um dilema também dentro do nosso estudo, porque as pessoas acabam colocando na situação o seguinte: o homem evoluiu do macaco, então quer dizer que se eu isolar o macaco ali e criar ele como um homem, ele vai se transformar num homem. Não vai acontecer isso. Nem vice-versa. A gente tem ancestrais comuns, a gente tem momentos evolutivos em comum. Isso também é muito importante falar, porque isso vai para além dos seus princípios religiosos. O professor está dizendo aqui para eu não acreditar na Bíblia. Não. Você deve expressar a sua religiosidade, né, seus princípios de religião tranquilamente. Mas se você tem um objetivo que é avançar nos seus estudos, avançar no Enem, avançar na sua carreira, ser, por exemplo, um estudante, medicina, enfermagem, principalmente essa área de saúde, de biologia, você tem que entender que houve evolução, porque você aceitando isso de certa forma, mesmo que vá de contra os seus princípios, vai te ajudar a entender tudo o que está acontecendo. E está tudo bem sobre isso, tá? Não fica se bitolando e achando que é uma verdade total, porque não é. A gente sabe que tem várias verdades, mas a verdade da ciência ela já vem corroborada com uma série de outras coisas ao longo do tempo. Tudo bem? Então, tá tranquilo, vamos fechar sobre as polêmicas e vamos voltar aqui também sobre uma outra coisa que influencia também na diversidade biológica, que é o tempo geológico, tá? Está intimamente relacionado. Então, o que é essa imagem aí? Vou voltar para ela aqui. Está dizendo? Está dizendo que durante o processo de formação da Terra, tudo que se alterou no ambiente durante o processo de formação contribuiu para o surgimento das espécies. Então, a gente tinha lá no princípio da formação da Terra um ambiente muito hostil, né? Um ambiente onde não era propício para a vida. Porém, ao longo do processo de formação da Terra, do seu resfriamento, da chegada da água, né, do aumento da quantidade da água, da incorporação dos gases, então tudo isso foi criando situações que propiciaram a diversidade dos organismos, né? Então a gente tem um tempo muito grande geológico da Terra, 4,5 bilhões de anos, até um pouco mais, e desse tempo os seres vivos ocupam bem menos da metade, sei lá, 1/6 ou 1/5 disso, pensando no primeiro ser vivo que era muito primitivo. Se a gente considerar a existência da espécie humana como ela está posta hoje, e a gente colocasse o tempo geológico num relógio, né, isso foi feito um estudo, com 24 horas, a gente ia ocupar 23 horas, 59 minutos e 30 segundos desse tempo.
Ou seja, a gente está um tempo muito recente. É por isso que às vezes a gente não consegue perceber como os organismos também evoluíram. Então, quando a gente estuda evolução, vai ver um spoiler lá também, como é que esse organismo evoluiu, por que ele não está evoluindo até os dias de hoje? É porque a gente precisa de uma escala de tempo muito grande que a nossa existência não consegue ocupar. Mas se a gente pegar, por exemplo, as anotações de Aristóteles, por exemplo, que a gente vai ver aqui, que foi o primeiro a observar e classificar os seres vivos, a gente vai ver que teve uma variação. Mas ela ainda é mínima, porque do tempo de Aristóteles até aqui, na escala da evolução, ainda é pouco tempo. A gente precisa de bastante tempo para os organismos adquirirem novas características, aliás, manifestarem novas características e sofrerem com o processo de seleção natural. A gente também tem outra coisa, além do tempo geológico, a superfície da Terra. Então, a gente tem muitos organismos que compartilhavam lá no começo da Terra, da formação da crosta terrestre, da Pangeia, compartilhavam o mesmo ambiente. E ao longo de milhares de anos, esses espaços terrestres eles foram se afastando, como você já deve ter estudado lá em geografia. Isso afastou também esses organismos. Então, vou dar um exemplo muito simples. A gente tem os grandes predadores, os felinos, distribuídos ao longo do mundo. Então, se você ver qual é o maior felino das Américas, a onça. A onça existe lá na África? Não, porque lá na África eu tenho o leão, que é o maior predador da área. Na Ásia eu vou ter o quê? Os tigres. Então, para você ver a onça, os leões e os tigres, né, e suas variações, né, em menores espécies, logo, mas eu estou falando dos topos de cadeia, eles compartilham ancestrais comuns, ou um ancestral comum. Só que ao longo do tempo, eles foram divergindo. Então, é possível a onça ocupar o lugar do leão? Não, porque eles vão competir pelo mesmo recurso. É possível o leão ocupar a Ásia, lá onde está o tigre? Não, porque eles vão competir pelo mesmo recurso, além das suas adaptações. Então, é para vocês verem que também a diversidade biológica está relacionada à disposição dos organismos na Terra. E na disposição também ao longo do globo atual. Então, nós vamos ver as zonas de temperatura da Terra, e aí você tem zonas temperadas, zonas tropicais, e isso vai ter também influência, porque eu vou dar um exemplo. Você já deve ter assistido algum filme, você já viu algum filme que era na neve, que, por exemplo, o cara estava esquiando ou estava na montanha, tem vários tipos aí, o Everest e tal, e já viu lá ele subindo no Everest, por exemplo, e aí pá, matava um mosquito? Não, porque não vai ter mosquito na neve. Por que não tem mosquito na neve, professor? Porque ele não tem resistência para isso. Vão ter insetos nesse ambiente? Muito pouco. Muitos poucos seres vivos vão ser adaptados a isso. Agora, se você abrir a sua janela da sua casa às 6 horas da tarde, vai entrar um bocado de mosquito. Por quê? Porque a gente vive num ambiente tropical onde tem uma diversidade de insetos e uma diversidade, por exemplo, de mosquito também. Então, é para você ver como também as zonas de temperatura da Terra também vão influenciar na disposição. Inclusive, a gente fala que os maiores pontos de biodiversidade estão na zona tropical, né, onde tem maior incidência de luz, onde as temperaturas são mais constantes, onde a gente também tem mais umidade. Então, isso influencia também na diversidade das espécies. Tudo bem? Então, você tem que considerar tudo isso aí na hora de você for entender por que existem tantas espécies e também porque a gente não deixou de falar, né, eu esqueci, mas vale lembrar, a gente tem uma diversidade de ambientes. Você tem um deserto, você tem um ponto que tem neve, você tem uma floresta tropical, você tem os mares, os oceanos, os rios, os lagos, enfim, então você tem tantos ambientes, você tem um ambiente do ar, né? Então, por exemplo, os animais que voam, pássaros, morcegos, enfim. Então, toda essa gama de ambientes que o organismo pode usar como substrato também traz essa grande biodiversidade. E a gente tem que considerar que tem muita coisa que a gente nem vê. Bactérias, fungos, protozoários, enfim, existem muitos organismos que a gente nem vê, mas eles estão exatamente nesse ambiente agora. Por exemplo, que eu estou dando aula, aqui deve ter um tanto de bactéria, um tanto de fungo, um tanto de inseto que eu não estou vendo, mas eles estão ocupando esse espaço aqui. Então, é importante você ter isso na mente. Inclusive, isso entra muito lá na evolução, que vocês vão ver como é que as pessoas tentavam identificar o surgimento dos organismos num espaço. Mas isso é um outro spoiler.
A primeira pessoa, né, Aristóteles teve uma importância muito grande para a humanidade, ele foi um grande pensador, vocês vão ver ele na ciência, na política, na filosofia, enfim, várias coisas. E ele foi também o primeiro a classificar os seres vivos, considerando em grupos que eram os animais, os organismos móveis e os imóveis. Então, na época, ele fazia muita coisa também, né? Então, na época, ele também observou isso aí, ele não ia classificar muito mais do que isso, porque era o que ele conseguia identificar, aquilo que se mexe e aquilo que não se mexe. Às vezes tem coisa que até se mexe, mas é tão pouco que fica imperceptível. É importante também lembrar que na época de Aristóteles não tinha microscópio, né? Então, com certeza, teve um salto das espécies quando a gente começou a desenvolver lentes de aumento, não só o microscópio. O que é uma lente de aumento? Uma lupa, né? E aí os primeiros microscópicos, depois os microscópios eletrônicos, é aí que já vem, você consegue ver alta definição, tamanho minúsculos. Então, tudo isso aí também ajudou a gente a identificar mais espécies no ambiente, lógico, né? Mas o mais importante pensador, digamos assim, estudioso da classificação de seres vivos vai ser Linneu. Porque Linneu, ele criou uma classificação dos seres vivos que acompanha quase que até os dias de hoje. A gente tem algumas alterações na classificação dos seres vivos, mas ela segue muito o padrão proposto por Linneu, certo? Então isso é muito importante também, ele é um dos grandes pensadores nesse sentido, tá bom? Então, o que acontece? A gente já falou sobre a importância e diversidade das espécies, a gente já falou também sobre as principais classificações e quais são esses grupos. Então, os organismos vivos, os seres vivos, são basicamente divididos em 5 grupos. A gente tem o Animalia, que são os animais, as plantas, os fungos, os protistas e os moneras. Pensando que do ponto do mais primitivo ao mais evoluído, a gente começa lá em Monera, são os primeiros organismos bastante rudimentares. A maioria dos Moneras são o que, gente? São seres, a maioria não, todos os Moneras são o que? Procariontes. Lembra lá que os procariontes são aqueles que não têm núcleo organizado, ok? Depois a gente parte, então, para os protistas. E aí nos protistas a gente já tem organismos mais evoluídos, organismos eucarióticos, né? Então que tem um núcleo organizado. Aqui em protistas, além de protozoários, quem eu vou ter? Algas. Professor, mas as algas não são plantas. Por que que alga está separada de planta, sendo que elas fazem fotossíntese? Essa classificação é simplíssima. Primeiro porque as algas, elas são organismos que estão livres no ambiente, então elas não são sésseis igual às plantas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, muito importante, é o seguinte, porque apesar da alga ser eucariótica, ela ter um núcleozinho organizado, a clorofila, que é o pigmento que faz a fotossíntese, não está numa organela específica. Como é o nome dessa organela? O cloroplastos. Então, nas plantas, a gente já tem a clorofila dentro de cloroplastos. Então, é um passo evolutivo aí. Tudo bem? Então, o fato de a planta ficar fixada no ambiente, num substrato, né? Tem plantas que não têm essa habilidade. As plantas aquáticas, elas podem ficar lá boiando, mas elas têm estruturas diferentes das algas, com certeza. E a presença da clorofila dentro de uma organela específica para fazer a fotossíntese, que é o cloroplasto. Beleza? A gente vai ter os fungos. Os fungos, ele é o meio termo, porque tem gente que acha que fungo, ele é planta, mas o fungo não é nem planta nem animal, é fungo, gente, entendeu? Essa dúvida também a gente tem que terminar com ela. Por quê? Porque o fungo apresenta características muito específicas, né? Então, por exemplo, o fungo, ele é heterotrófico, ou seja, os organismos heterotróficos são aqueles que comem outra coisa, ok? Então, os autotróficos são os que produzem seu próprio alimento. Exemplo, as algas e as plantas. Eles fazem fotossíntese para produzir a glicose para se alimentar, ou outra substância também. Mas os fungos não, eles vão fazer uma digestão, eles vão liberar enzimas que digerem o substrato que ele está ocupando e ele absorve isso aí. Então, por isso que fungo nem é animal, e nem é planta, e também não é um protozoário, e também não é um monera. Ele vai ser fungo. Acaba essa dúvida aí, fungo é fungo. Existem organismos que se assemelham, plantas que se assemelham a fungos que se assemelham a plantas, mas é uma semelhança, mas a gente, a partir da identificação das características, a gente consegue então classificar esse organismo. Tudo bem? Aí a gente tem as plantas, que já são características, a gente vai
ver nas próximas aulas a classificação das plantas também, né, vasos condutores, algumas, né, a maioria tem vasos condutores, a presença de flor, né, então a divisão já de sexo, tudo mais, enfim, estruturas sexuais específicas. Então tem uma série de características aí que vai colocar as plantas, e aí eu venho os animais, que eu já dei um spoiler sobre isso. O animal vai ter um sistema, mesmo que seja do mais simples, um sistema rudimentar, né, rudimentar de nervoso para interpretar o ambiente, vão ser heterotróficos, vão ser eucarióticos. Então a gente tem uma série de coisinhas que ajudam a gente a classificar esses organismos em cada um desses grupos. Né, sugiro inclusive que você revise isso em casa, não dá tempo, né? Vocês sabem que a gente só tem 30 minutos para abordar um conteúdo que é muito extenso, então fica a dica para você fazer o seu mapa em casa, né, como esse que está posto aí na tela, ou pesquisar outros mapas, onde você vai ver realmente o que coloca cada organismo nos seus grupos taxonômicos. Lembrando que grupo taxonômico, gente, o que é isso, professor? Então, são os grupos que a gente classifica os seres vivos. Então, um taxonomista, que é o cientista que classifica os seres vivos, ele coloca cada ser vivo dentro de uma caixinha, que fica dentro de uma prateleira, que fica dentro de um armário, que fica dentro de uma sala, que fica dentro de um prédio. E aí, quando ele quer acessar, por exemplo, uma espécie, ele vai acessando cada subitem desse até chegar no menor nível, que é a espécie. Também trago aqui uma classificação mais recente, já separa também, não apenas só em 5 reinos, mas também 3 domínios. Então eu vou ter um domínio, 2 domínios, o bactéria e o arqueabactéria, que são todos, antigamente os monera. Então eu separo monera em 2 grupos. Lembrando que eu tenho organismos procariontes nesses 2 aí, certo? E depois eu vou ter os eucária, já está no spoiler aí, que são eucariontes, e aí tem os protistas, as plantas, os fungos e animais. Né? Então, essa classificação mais moderna, ela apenas divide monera em 2 grupos e coloca a existência de 3, e propõe a existência de 3 domínios. Tranquilamente, quando você entende, quando é a classificação de cada organismo, você entende por que separou-se também em 3 domínios, e aí fica essa dúvida, são 5 reinos ou são 6? Vai depender daquilo que você vai usar como classificação. Eu sempre parto do princípio que tem 5 reinos, mas aí eu tenho que saber que monera pode estar dividido em 2 grupos. E que esses 2 grupos compreendem 2 domínios, né? 2 separações maiores, que são arqueabactéria e bactéria, e aí depois eu tenho os eucária, que são todos os organismos eucariontes. Então, se você já compreende isso, se é 6, se é 5, se é 3 domínios, não importa. Você já sabe o que vai estar colocando cada coisa na sua caixinha. Então vamos avançar aqui. Lembrando mais uma vez, você pode fazer também o seu resumo, mapazinho nesse esquema, tranquilamente. A gente vai avançar aqui também considerando a classificação moderna, certo? Vou deixando o slide para vocês acompanharem. E aí eu tenho isso aqui, ó, a divisão da taxonômica dos organismos. Como é feita essa divisão taxonômica? Então lá no pezinho, você está vendo aqui do slide, eu vou ter o quê? As 5 proposições, ou seja, as classificações mínimas que a gente vai ter. Então, eu vou ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, o reino é o maior, aí eu venho o filo, que é uma subclassificação de reinos, aí eu venho classe, que é uma subclassificação de filos, eu venho ordem, e nessa sequência até eu chegar no meu gênero e espécie. Gênero e espécie são os mais próximos que a gente pode chegar dos organismos lá para poder definir, tá bom? Então vamos avançar aqui. Como é que é isso então, professor? Vamos aqui no slide, certo? No slide a gente tem a classificação, né, tem a evolução humana, e aí como a gente vai classificar os seres humanos. O reino, a gente é animal. O filo, nós somos esse CH, lê só o C, cordata, que tem uma notocorda, né? A gente vai ter um sistema nervoso central, e no nosso caso, que a gente ainda é vertebrado, né? A gente tem ossos, essa cordata, essa notocorda, esse feixe neural vai caminhar-se dentro de um esqueleto, beleza? Aí depois a gente vem o que? Os mamíferos, tudo bem? Então, classe mamária, a ordem dos primatas, a família Homídea, que é mais específica só nossa, e aí eu vou ter o gênero. O gênero, ele é mais geral, porque ao longo da história a gente tem várias espécies do gênero Homo. Então a gente tinha o Homo erectus,
Agora nós temos Homo sapiens. Mais recentemente considera que a gente atualmente é o Homo sapiens sapiens. Entenderam? Então, dentro de um mesmo gênero, eu posso ter várias outras subespécies contendo essas características. Ou subespécies não, espécies com a característica do gênero. Então, como é que eu vou dizer assim, ó? Tudo aquilo que chega-se muito perto, mas é ligeiramente diferente em várias características, eu posso organizar dentro de gênero. Mas aí eu tenho vários grupos que têm características incomuns, que compartilham outras coisas, mas são ligeiramente também diferentes. Então eu vou colocar todos eles dentro da minha família. E assim por diante. Tudo bem? Então é como se fosse mais ou menos assim. Vamos voltar aqui, ó. Eu uso muito essa analogia nas minhas aulas. Então é como se o reino fosse o planeta Terra, o filo fosse o continente, a classe fosse o país, a ordem fosse o estado, a família fosse o município, o gênero fosse a rua. E aí, dentro daquela rua, você vai ter várias casas. Você pode ter uma rua que só tem uma casa? Sim. Ou não. Então, aí aquela sua casa vai receber um número. Entendeu? Então, fica muito simples essa analogia para você compreender. Então, eu tenho um todo e aí eu tenho várias partes desse todo até chegar naquilo que é mais específico. Beleza? Então, tranquilo quanto a isso aí. Pegou essa analogiazinha, é show de bola. A gente volta aqui também na questão da disposição. Então, nós temos dentro da taxonomia várias formas de expressar. A gente pode ter uma árvore genealógica, a gente pode ter um cladograma também, que é usado, a gente pode ver mais isso lá na evolução, para a gente entender aquilo que é mais antigo e o que é mais evoluído e do que evoluiu a partir da onde, em qual momento. Então, a gente usa essas imagens, essas ilustrações, para a gente poder entender qual foi o momento daquela evolução e da separação dos grupos. Tranquilo também quanto a isso, quando você estiver estudando. Para fechar nossa aula, da diversidade dos organismos vivos, além dos reinos, a gente precisa saber que todo organismo vivo, sem exceção, toda espécie, vai ter um nome científico, certo? Sem exceção. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer então que eu tenho vários percevejos, o bodó aí, o fedorentozinho, né? E aí vamos pensar que eu tenho essas mesmas espécies em todos os locais do mundo. Vamos focar, por exemplo, nessa espécie D, esse bem verdinho aí. Então, por exemplo, eu poderia chamar no Brasil, por exemplo, de percevejo cheiroso, nos Estados Unidos, melbug, na África, o Wakanda bug, no México é o besouro fedido, e em Dubai, lá nos árabes, olha qualquer coisa, não tem problema. Por que eu usei esse exemplo? Olha cada canto esse bicho recebendo um nome diferente. Como é que eu vou saber que é o mesmo bicho que eu estou estudando? Aí a ciência criou um padrão, ela criou um nome científico. Por quê? Quando eu dou um nome científico que exige algumas características, o que é escrito em latim? Ele é escrito uma nomenclatura binominal com dois nomes, o primeiro nome em maiúsculo, o segundo nome em minúsculo e em itálico. É lógico que a gente não consegue escrever em itálico, então você grifa o nome científico ali. Por que eu crio isso? Porque eu crio um padrão. Seja o pesquisador de qualquer lugar do mundo, se ele for estudar uma espécie, vai ser aquela espécie. Por exemplo, se for a espécie da onça, então ele vai estudar qual espécie? A Panthera onca. O gênero Panthera, a espécie onca. Acabou-se. Entendeu? Então não há dúvida. Vou trazer até uma questão de como é que a nomenclatura científica pode cair. Lembrando que é o seguinte, o professor precisa saber todos os nomes científicos? Não. Mas é lógico que tem alguns organismos, como a Aedes aegypti, Trypanosoma cruzi, que são organismos específicos que precisam de atenção porque são de interesse de saúde pública. Beleza, fica até a dica para saber quem é, você pesquisar sobre esses dois nomes. Mas você precisa saber como ele tem que ser o padrão. E o padrão é bem simples. Vamos analisar a questão aqui. Os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita de um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro e marque a alternativa em todas as regras são obedecidas. Então, a primeira coisa, o que está em itálico aí? Eu vou ter a letra B, D e E. Então, as que não estão em itálico eu já elimino. Dentro dessas, qual é que o primeiro nome começa com letra maiúscula? Aí eu vou ter só D e E. Só que olha lá no final, o segundo nome, Ocidentalis, está escrito com O maiúsculo. Está errado.
o padrão é todo em itálico, todo em latim, com o primeiro nome, que é o genérico, que refere-se ao gênero, em maiúsculo, e o segundo nome em minúsculo. É lógico que se você for escrever o nome científico, né, você não consegue deitar isso. Aí você escreve o nome científico, tudo bacaninha, e aí você grifa embaixo e identifica que aquilo se trata de uma espécie. Então, hoje a gente encerra a aula daqui. É uma aula muito legal, poderia falar aqui por mais de horas sobre a classificação dos seres vivos. Lembrando que isso aqui é para ajudar você a acessar os estudos. Então, se você só assistir essa aula, ótimo. Mas se você conseguir complementar com seus estudos em casa, inclusive tirando as suas dúvidas com os seus professores, será excelente para o seu avanço nos estudos. Tudo bem? Então a gente deixa aqui um forte abraço a vocês, continue acessando a nossa plataforma, né, do Eduque, aqui embaixozinho, e bons estudos e boa prova.